Então, bom dia. Vamos, sem mais demoras, para a palavra do Senhor. Vão abrindo as vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3. Eu não ouço o folhear das Bíblias, é porque já sabíamos, não é? É uma das vantagens que temos de partilharmos antecipadamente o texto. Não sei se alguém o leu em casa, se faz alguma ideia do que é que vamos falar hoje. É que tem tudo a ver com o falar, ok? Não sei se aperceberam. Ok, muito bem. Antes de entrarmos diretamente no texto e lermos os primeiros 12 versículos deste capítulo, algumas notas iniciais só para nos recordarmos, só para conseguirmos entrar mais facilmente no texto. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que era um líder da igreja em Jerusalém, e ele escreve esta carta particularmente aos crentes. É bom que nós tenhamos esta noção quando lemos a carta de Tiago. Ele não está a falar para pessoas que não conhecem Jesus. Ele fala para pessoas que conhecem a Jesus. Ok? E o tema central da carta é a aplicação da fé. Ou seja, quando tu conheces Jesus, tu confias, tu tens fé em Jesus, na prática, tu professas este Jesus, na prática tu tens que revelar alguma coisa, que são o que nós conhecemos como as obras. E o capítulo anterior até fala disso, que se há fé, tem que haver obras. Ok? A fé genuína, e é isso que Tiago diz no capítulo anterior, vai produzir inevitavelmente boas obras. Se tu crês em Jesus de todo o teu coração, Ele é o teu Salvador, então aquilo que tu vais produzir, porque o Espírito de Deus habita em ti, é naturalmente ou inevitavelmente boas obras. Se tu és um filho de Deus, é isto que é esperado de ti. Que a tua fé produza boas obras. Não faz sentido tu creres em Jesus e não seres seu amigo, não fazeres aquilo que Ele te manda ou continuares a pecar continuamente e consistentemente. Esta secção que nós vamos trabalhar hoje de manhã é um pequeno desenvolvimento daquilo que Tiago já tinha escrito no capítulo 1 acerca de sermos cumpridores da palavra. Não sei se recordam, ficou assim em suspenso da última vez que eu assumi o púlpito. Os últimos versículos do capítulo 1, ou dos últimos, dos versículos 19 a 27, o 26 e o 27 fala exatamente acerca da língua. E é um pouco isso, língua, o falar, a nossa boca, aquilo que nós falamos. É isso que nós vamos estar a meditar esta manhã. Mas vamos ao texto. Diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não querais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa ou se consegue domar. E foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha ou veneno mortal. Com ela, a língua, bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos,
não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Até aqui a palavra do Senhor e que Ele nos abençoe através da meditação da mesma. Uma pequena nota de realce. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas há uma expressão aqui neste trecho que nós lemos, que é: meus irmãos. Cada vez que Tiago, ao longo da carta, quer chamar a atenção das pessoas para aquilo que está a dizer, vamos dizer assim, para o sermão que ele vai dar a seguir, para o puxãozinho de orelhas que ele quer dar a seguir, ele diz: meus irmãos, hão de reparar, se forem folhearem as vossas Bíblias para trás, vejam, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, com parcialidade. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé se não tiver obras. Ou seja, ele primeiro chama a atenção do leitor, e neste caso dos ouvintes, para depois puxar a orelha. Sabe, é como os pais fazem com os filhos. É igual. Ó Tiago! E depois logo a seguir. Não é? Ó Abi! É igual. Tiago faz igual. Tiago está a fazer igual. Somos todos pessoas. Mas é interessante também que, apesar de ele dizer meus irmãos, e isto dá a ideia de um conjunto, ou seja, ele está a falar à igreja, se vocês, e desafio-vos a fazerem esse exercício em casa, em cada sermão que Tiago dá a seguir à expressão meus irmãos, ele fala de coisas práticas do dia-a-dia que são aplicadas individualmente a cada um. Apesar de ele estar a falar à igreja, ele está a dizer coisas que eu posso aplicar individualmente na minha vida. E na verdade, a própria intenção de Tiago ao escrever esta carta é essa mesmo. É trazer à tona, deixem-me usar aqui outra expressão para facilitar a tradução da Gabi, revelar coisas práticas do nosso dia-a-dia que estão erradas, consequência do nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, não é só apontar o dedo a dizer que isso está errado, mas dar também ensino e exortação para poder ser corrigido. Na verdade, o apóstolo tem esta preocupação de expor este conjunto de práticas hipócritas e erradas, porque não é suposto estas coisas acontecerem quando tu és um filho de Deus, quando o Espírito de Deus habita em ti. Não é isso que é expectável, que é esperado. Mas ele traz isto porque isto é causado pelo pecado que ainda nós temos. Então ele, da mesma maneira que quer revelar isso, também quer revelar a solução, o ensino. Não há ninguém, e isto é algo que é muito interessante, porque toda a carta não é dirigida para o presbítero, para o jovem, para o velho, para a criança, é dirigida para todos. É dirigida para todos, porque o pecado é um problema de todos. De todos. E enquanto, como filhos de Deus, nós não formos glorificados com Ele na glória, todos nós temos réstias da nossa má natureza, que muitas das vezes nos leva a fazer aquilo que nós até nem queremos. E o nosso falar, como vamos ver um pouquinho mais à frente, está dentro dessas coisas que nós às vezes não queremos dizer e dizemos na mesma. E é por isso que nós precisamos da ajuda de Deus todos os dias. Então, o pecado, e eu quero começar exatamente por aí, é um problema de todos. É um problema de todos. Não há ninguém hoje nesta sala que possa dizer, eu não peco. Deixem-me ir mais longe. Não há ninguém nesta sala hoje que possa dizer, eu hoje ainda não pequei. Consegui deixar-vos a pensar? Vocês agora estão a ver, desde que se levantaram até agora, o que é que eu fiz de errado? O que é que ele sabe? A verdade é que, logo no início, meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais por do juízo. E depois o que é que diz o início do versículo 2? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos pecamos. Todos pecamos. Não há ninguém que esteja
isento disto. Mas é interessante que no versículo 1, voltando ao versículo 1, Tiago começa por dizer, ele não começa a falar na língua, logo. Nós sabemos, não sei o que é que as vossas Bíblias têm lá naqueles textos, naqueles títulos dos editores, a minha diz, sobre o tropeço da palavra. Ou seja, basicamente, toma lá um sermão sobre o tropeço da palavra. Alguns devem dizer guardar da língua, não é? Quem é que tem um título diferente? Os pecados da língua. Essa é boa. O cuidado da língua. Mas é interessante que Tiago não começa a falar sobre a língua, pois não? A primeira exortação que ele diz é: alguns de vocês não devem ser mestres. É uma afirmação. Alguns de vocês não devem ser mestres. Então, eu consigo imaginar que alguns de nós podem dizer assim: ok, então esta passagem não é para mim, porque isto é só para quem ensina. Se estamos a ensinar, então se tu não deves ser mestre, o mestre é aquele que ensina, certo? Concordam comigo? Então, se alguns de vocês não devem ser mestres, isso é um sermão para aqueles que ensinam. Então isso não é para mim. Quem ensina são os pregadores, por isso eles que ouçam essa pregação. Em última instância, até os professores de escola dominical, eles que ouçam. Porque são eles, diz o versículo, que vão receber mais duro juízo. São eles que vão ter que prestar contas a Deus. Ou então, alguém que diga assim, quem ensina são os pais aos filhos. Ainda há pouco, quando o David orava pelas nossas crianças, as que estão para vir e as que temos, também orou pelos pais que ensinam as crianças. Então, nós podemos dizer assim, eu nem tenho filhos, isso é para os pais, eles que ouçam o sermão. São eles que vão prestar contas a Deus por causa do ensino que dão, certo ou errado, não sou eu. Ou então as nossas crianças, os mais pequenos, dizem assim, ensinar, eu estou aqui é para aprender. Eu vou para a escola é para aprender, eu não ensino nada a ninguém. Eu não ensino, eu aprendo. Isso é coisa de adultos. Eles que sejam julgados, eles que ouçam a pregação. Será que isto é assim? Será que isto é mesmo assim? Deixem-me dizer-vos uma coisa. Em Israel, e Tiago era um líder na igreja de Jerusalém. Em Israel, certo? Em Israel, o ensino, o ato de ensinar, aquele que era mestre, aquele que era professor, era uma profissão muito respeitada. Era algo que era... e hoje em dia, os nossos professores em Portugal não são muito respeitados, a verdade é essa. Cada vez menos. Mas o ato de ensinar, alguém que ensina, acarretava uma responsabilidade muito grande. E nós conseguimos perceber porquê. Porque quem ensina tem que ensinar não só pelo que fala, mas também pelo seu exemplo. Deixem-me dar-vos duas ilustrações. Um padeiro, por exemplo. Alguém que vai ensinar, um padeiro mestre, que vai ensinar um padeiro aprendiz a fazer pão. Ele começa por dizer, olha, vamos à teoria. Pegas em farinha, eu vou deixar as medidas para a Marlene, está bem? Pegas na farinha, pegas na água, pegas no fermento, pegas no sal, colocas em determinada ordem, misturas tudo, aqueces o forno com lenha de videira, com umas vides, e depois, quando ele estiver à temperatura, colocas o pãozinho lá dentro, pedes a chouriço ao David. E depois, no final, depois daquele tempo, tu tiras o pão e então podes comer. Eu estou a passar imensos passos, eu não sou padeiro, está bem? E o aprendiz ao lado sempre a fazer. Ele está a falar e está a fazer as coisas. Quem está a aprender está a ver, a fazer e está a fazer ao mesmo tempo. Faz sentido, não é? Quem vai aprender, olha para o que está a ser dito e para o que está a ser feito e rapidamente consegue, próxima vez até eu vou fazer pão. Mas agora pensem... O Gabriel riu-se, desculpem. Agora pensem num oleiro. Crianças, sabem o que é um oleiro, certo? Aquele que faz os vasos. Os vasos para, por exemplo, cozer a chanfana, que nós devemos de comer à hora do almoço. Um oleiro. Imaginem que o oleiro, em vez de pôr as mãos na massa, ele diz assim, eu vou ser o oleiro, tu vais ser o aprendiz. Olha, pega aí num pedaço de argila, um pedaço de terra, um pedaço de água, um pedaço de... Mete aí em cima, pronto, e agora faz um vaso. Isso anda aí à volta, metes-lhe as mãos e isso faz aí um vaso. Acham que o Carlos ia aprender alguma coisa? Se eu fosse um oleiro, um mestre oleiro assim? Eu nem sequer lá fui sujar as mãos. Ou seja, a forma como nós falamos ou mostramos o nosso exemplo é importante para quem está a aprender. Então, não interessa se tu és uma criança
ou se tu já és uma pessoa com muitos anos de vida, tu sempre ensinas alguém. Aquilo que tu dizes é exemplo para alguém. Aquilo que tu fazes é exemplo para alguém. E aquilo que o Tiago está aqui a dizer é, alguns de vocês não devem ponderar ser mestres, não devem pensar que podem ensinar, porque o vosso exemplo, principalmente no vosso falar, que é o que ele vai dizer a seguir, não é correto. O vosso exemplo, aquilo que vocês falam, não é aquilo que vem de Deus. Ok? No que respeita à vida cristã, Tiago é muito duro e aconselha mesmo a alguns não ensinarem. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Há algumas pessoas que pensavam assim, não, eu agora conheço Jesus, então eu agora vou ensinar tudo, porque eu sei tudo acerca da Bíblia, sei tudo acerca de Jesus, só que nem toda a gente falava aquilo que era correto. E não só não falava aquilo que era correto, como as suas próprias vidas não eram um reflexo daquilo que a sua boca professava. Então, Tiago dizia, não vos aconselho a fazerem isso. Porque alguns de vocês pensam que conseguem dominar a vossa língua, a vossa palavra, aquilo que vocês dizem, mas alguém que conseguisse fazer isso era varão perfeito. É interessante que Tiago dá aqui coloca aqui um pouco de ironia no texto. Então, mas quê? Se só quem é perfeito é que pode ensinar, então só Deus é que pode ensinar, só Deus é que é perfeito. Mas Tiago não está a dizer isso. Tiago não está a dizer que nós não podemos ensinar e que não devemos ensinar uns aos outros. Mas aquilo que Tiago está a dizer é para tu analisares a tua vida e perceberes qual é o exemplo que tu estás a dar. De forma irónica, Tiago leva-nos a pensarmos nas nossas falhas. O que é que eu disse? O que é que eu faço que pode levar a que uma criança olhe para mim e siga o meu mau exemplo? Deixem-me dizer-vos uma coisa, que a nossa igreja é muito abençoada. A nossa congregação é muito abençoada. Há bem pouco tempo falávamos num outro grupo acerca do comportamento das crianças na casa de oração. Nós temos crianças irrequietas. Claro que sim, são crianças. Mas não sei se algum de vocês já reparou que a maioria das nossas crianças, quando dizemos vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12, têm os seus pais ao lado que foram ensinados dessa forma. O mérito não é para os pais e também não é para as crianças. Eles foram ensinados dessa forma. Abre a Bíblia, pega. E eles estão a acompanhar a leitura. A forma como, se tu vieres para a casa de Deus e alguém te diz assim, abre a Bíblia em Hebreus 12. O que é que tu achas que a criança que está ao teu lado vai fazer? O que é que tu achas que o adulto ao teu lado, alguém que venha visitar-nos pela primeira vez, vai fazer? Não é importante. O exemplo é muito importante. E se é importante naquilo que nós fazemos, é tão ou mais importante naquilo que nós dizemos. O nosso falar, há uma incapacidade, aquilo que Tiago vai dizendo no continuar do versículo 2, que se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ele não está a dizer que é possível alguém refrear a sua língua e ser perfeito, porque nós sabemos que o único que é perfeito é Deus. Mas aquilo que Tiago está a chamar a atenção é, se tu pensas que és perfeito e que tens a capacidade de dominar tudo o que sai da tua boca, estás enganado. Estás enganado. Uns mais do que outros, todos sem exceção, temos muita dificuldade em controlar aquilo que falamos, aquilo que dizemos. O momento em que falamos, para quem falamos, o que dizemos, o teor das nossas conversas. Nós até falamos sem pensar. Ou vocês nunca foram chamados a atenção por ninguém a dizer, pensa antes de falar. O nosso falar, as palavras que nós dizemos, é a coisa mais difícil, ou das mais difíceis de controlar, de moderar que existem.
E é muito interessante quando Tiago diz que se conseguíssemos controlar o nosso falar, nós conseguíamos controlar, éramos poderosos o suficiente para controlar todo o nosso corpo. Já viram a dimensão disto? Se tu conseguires controlar a tua boca, tu consegues controlar todo o teu corpo. Se tu pensas que és capaz de controlar quem és, o que fazes por ti mesmo, na tua força, então tu és como Deus, tu és perfeito. E nós sabemos que isso é mentira. Nós sabemos que isso é engano. Se tu pensas isto, deixa-me dizer-te que estás enganado, estás a enganar-te a ti mesmo e estás a enganar todos aqueles que te rodeiam. Tu não és superior ao teu companheiro, à pessoa que está ao teu lado, ou está atrás de ti, ou está à tua frente. Porque todos, diz o texto, tropeçamos. E a nossa língua, o nosso falar, é um dos meios de expressão do nosso pecado que ainda reside em nós. Aquilo que nós dizemos muitas das vezes expressa o pecado que ainda existe em nós. Sabes o que é que Jesus disse acerca das palavras que nós dizemos? Mateus, não precisam de abrir, Mateus 12, 36 e 37 diz assim: Eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mas será assim tão difícil este controlo da língua? Será assim tão impossível controlarmos a nossa boca? Vamos ver as comparações que Tiago usa para compreendermos estes domínios da língua. Quando avançamos para o versículo 3, ora, pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Já da outra vez eu falei nisso. O freio é um ferro que se coloca nos dentes, assim, okay? E com a ajuda das rédeas que puxam, o cavalo vai conforme a direção que nós quisermos. Se nós puxarmos mais deste lado, ele roda para ali. Se puxarmos deste lado, ele vai para o outro lado. Funciona assim, é igual. Okay? Estás-te a rir, mas é verdade, é mesmo assim. Puxas para um lado, ele faz assim. O que é que isso quer dizer? Quando o cavalo está a andar em frente, se tu puxas a rédea para um lado, ele não só vira a cabeça, mas ele vira o quê? O que é que me está a acontecer? Todo o corpo. Então, um freio, um ferrinho, assim, pequenino, é uma coisa mais ou menos deste tamanho, que colocas nos dentes dele, é uma coisa pequenina, move um corpo inteiro. Quanto é que pesará um cavalo? Alguém quer arriscar? Alguém tem alguma ideia? 400 quilos, 500 quilos. Que seja. Não sei se alguém tinha experiência de estábulos, mas pronto. Isto também é uma informação inútil. Mas é só para percebermos que um ferrinho assim, deste tamanho de uma caneta, mais curto que uma caneta, consegue mexer 500 quilos. Meia tonelada. Até parece mais. Mas depois o texto continua. Vê também as naus, ou seja, os barcos grandes. Não estamos a falar de um meliceirozinho. Estamos a falar de uma nau, um grande navio, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com o quê? O que é que diz o texto? Não é um leme. Um bem pequeno leme. Isto com imagens seria mais fácil, não é? Mas imaginem um barco gigante e depois tem uma pá cá atrás, vamos simplificar, que conforme tu viras para um lado ou para o outro, o barco faz o quê? Eu já não sei, eu tentei-me lembrar, depois era para te perguntar e esqueci-me. Alguém te contou que havia um comandante do navio que acordava sempre muito mal disposto. E então, para tomar o seu café, ele ia buscar o café, foi contigo, que tomava o seu café lá na mesa, né, no camarote dele. E a determinada altura, quando ele acordava, na janelinha do navio entrava a luz do sol. E então, quando entrava a luz do sol, ele estava a tomar café. O homem acordou mal disposto e estava a levar com o sol na cara. O que é que ele fazia? Ele comunicava para a ponte, onde estava o timoneiro, que é o homem que dirige o leme, okay? E disse, vira 15 graus para a direita. E ele virou 15 grauzinhos para a direita, uma coisinha pequenina, e o sol já não batia ali. Ou seja, uma coisa tão pequenina, parece uma história ridícula, não é? Mas a verdade é que um leme, uma coisa tão pequenininha, consegue virar um navio gigante.
Nestes dois exemplos que Tiago usa, estas imagens de coisas pequenas, instrumentos que são usados para controlar grandes coisas, como um animal, como um... Outro exemplo que é mais fácil para nós, um carro. Um carro pesa quê? 1 tonelada? Não sei, não faço ideia. Sou muito mau com estas coisas. Mas tem um volante, não é? Um guiador nada, um volante, que pesa quê? Não chega a pesar 1 quilo. E tu viras ligeiramente e às vezes estamos distraídos a falar com a esposa, né? E de repente o carro vai na autoestrada, vai a entrar nas bandas sonoras, não é? Ou seja, um pequeno desvio move o quê? Um grande carro. Tiago usa exatamente essas imagens. Coisas pequenas fazem mover ou trazem um controlo muito grande, ou neste caso, um descontrolo muito grande. Como é que é possível que algo tão pequeno possa exercer tão grande domínio? Como é que é possível que, girando apenas um pouquinho o leme de um grande navio, ele desvie todo o seu curso? Este é um dos grandes perigos da língua. Sendo um pequeno órgão junto dos nossos membros, ele pode causar grandes desastres. E ele controla grandes áreas da nossa vida. Basta pensarmos que quando nós dizemos uma coisa, aquilo que tu dizes a alguém, ou em determinada circunstância, pode ter 2 desfechos completamente opostos. Pode servir, imagina, por exemplo, para as nossas crianças, é mais fácil assim. Os exemplos das crianças são sempre mais fáceis para os adultos absorverem. Quando tu um dia chegas a casa e tu vês que o pai e a mãe estão tristes, e tu chegas ao pé da mãe, dás-lhe assim um abraço muito grande, agarrado ao pescoço, quase a estrafagar, e dizes-lhe assim: eu gosto muito de ti. O que é que vai acontecer aí? Como é que a mãe vai... Ou eu amo-te muito, vá. Depende das expressões que vocês estejam habituados a dizer. O que é que vai acontecer? Qual é a reação? A vossa palavra dita vai fazer o quê? Que uma tristeza, que se calhar não vai desaparecer, de um momento para o outro torna-se em... Digam. Ou vocês não acreditam no que eu estou a dizer? Agora pensem ao contrário, crianças. Imaginem que vocês querem mesmo qualquer coisa. E então vocês chegam ao pé do pai e da mãe. Eu não queria usar exemplos particulares, mas eu agora vou fazer. Tiago, peço desculpa, mas vai ter que ser. Às vezes, quando nós estamos aqui no final do culto, estamos a conversar com o Samuel e o Tiago quer mesmo qualquer coisa. E então o que é que o Tiago faz? O Tiago chega ao pé do Samuel: ó pai, ó pai, ó pai, ó pai, ó pai. Não é? E o Samuel às vezes diz assim: Tiago, espera. Tiago, espera. Mas... E ele começa assim, não é? Agora digam-me uma coisa. O que é que o Tiago vai conseguir ganhar com esta insistência? Nada. Quem é que disse nada? É isso mesmo, Davi. Nada. Sabem o que é que o Tiago pode vir a ganhar até? Castigo. Um puxãozinho de orelhas. Verdade ou mentira? Então, estão a ver como tu dizes uma palavra e essa palavra pode desviar completamente aquilo que... descontrolar completamente aquilo que tu queres. Eu quero mesmo muito isto e bato o pé e faço e acontece e não sei o quê. E no final, olha, só por causa de estás-te a apertar assim, castigo. Verdade ou mentira? E nós? Nós brincamos e rimos com estes exemplos do... Desculpa, Tiago, mas é verdade. Nós brincamos com estes exemplos das crianças, mas quantas vezes aquilo que tu dizes no teu trabalho, à tua esposa, ao teu marido, ao teu filho, ao teu patrão, quantas pessoas já não terão sido despedidas por uma palavra que disseram fora de tempo? Maldita. Tão fácil que é uma palavra que nós dizemos ditar rumos diferentes ou trazer consequências imediatas ou não, bem desastrosas. Ou, por um lado positivo, fazer alguém mudar de opinião ou trazer-lhe uma alegria num dia menos bom. E no que diz respeito às consequências, vamos continuar no texto. O texto é muito rico nestas imagens. Versículo 5, a parte final. Vede com um grande bosque um pequeno fogo ou uma fagulha incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
Na altura do verão, em Portugal, há todas aquelas imagens do não faça fogos na floresta. Não é? Não podemos, proíbem-nos, na melhor altura de fazer piqueniques, proíbem-nos de fazer piqueniques com o fogareiro para passar. Inclusive, isso é um mau comportamento, mas uma pequena beata de um cigarro atirada janela fora pode incendiar um grande bosque. Ou seja, Tiago não está a dizer aqui nada que nos seja estranho, pois não? Um pequenino... Basta pensarmos de outra maneira. Aqueles que temos lareiras em casa, para começarmos a atear o fogo, o que é que nós fazemos? Pomos lá um pouquinho, uma coisinha pequenina de fogo, estamos ali a soprar, nem que seja uma acendalha pequenina, para depois fazer uma grande labareda. A língua é exatamente a mesma coisa. Tal é o efeito nefasto. Pior, aquilo que Tiago depois vai dizer um pouquinho mais à frente, no versículo 8, é um mal que não se pode refriar. Está cheio de veneno mortal. Está cheio de veneno mortal. Então, se por um lado tu não consegues controlar aquilo que tu dizes, e aquilo que tu dizes pode levar a consequências diferentes, aquilo que tu dizes, mais uma vez, dois exemplos muito pequeninos, mais uma vez exemplos pequeninos que Tiago dá, há possibilidade de sofrer consequências por causa disso. Quantas vezes tu já não sofreste por alguma coisa que alguém disse? A consequência. Ou pensa ao contrário agora. Esta é a parte mais difícil. Esta é a parte da dor, que é, pensa quantas palavras tu já não disseste que de alguma maneira feriram, magoaram ou trouxeram dano a alguém. A palavra de Deus até diz, vai mais longe, diz, amaldiçoaram alguém. Deixem-me ir um pouquinho mais longe. Tiago também vai. Nós gostamos muito de falar. Gostamos. Uns mais do que outros, mas gostamos muito de falar. Eu lembro quando fui trabalhar com o Samuel, de alguém nos dizer, vocês os dois, no mesmo gabinete. Depois, aliás, com o Samuel e com o Levi. Somos três. Mas nós gostamos muito de falar. E falar dos outros. E então começamos por contar uma coisinha. Eu não estou a dizer que isto aconteceu connosco. Mas, aliás, com certeza não aconteceu com ninguém aqui. Começamos a contar uma coisinha que aconteceu com alguém. No outro dia eu ouvi dizer isto. E essa coisinha que nós ouvimos, ou que até alguém já nos veio dizer, como é óbvio, nós depois comentamos em cima disso. Nós não nos limitamos só a dizer, porque eu vi que o Berto fez não sei o quê. Não, aquilo que ele não deveria ter feito. Porque... E então fazemos toda uma tese, armados em sabichões, não é? Sábios, com a nossa sabedoria pessoal, todos começamos a discorrer argumentos para contrariar ou para aprovar. Todos temos uma opinião em relação às coisas. A questão é que uma história, uma coisinha pequenina que aconteceu, que começámos apenas por contar, passamos a comentar e de um momento para o outro passamos à conversa de comadres. Boa sorte, Gabi. Passamos àquela conversa de agora vamos estar aqui a discutir isto até esgotar. E depois já começamos a extrapolar e de um momento para o outro, seja com sarcasmos, ironias, as nossas sabedorias próprias, aquela coisinha, aquela conversa pequenina, aquele episódio pequenino que tu começaste a contar, transformou-se em calúnia, em desonra, para quem são as outras pessoas que são alvo desta conversa. Que não estão lá. Porque provavelmente se elas estivessem lá, nós até nem falaríamos assim. E reparem que eu estou a dizer nós. Porque todos, como nós vimos no primeiro ponto, temos este problema. E é interessante percebermos porque é que isto acontece. Vejam lá no versículo 7 o que é que diz. Toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, toda ela, sem exceção, se doma, se amansa. Foi domada pela natureza humana. Mas o versículo 8 diz, mas nenhum homem pode domar a sua língua. Ou seja, tu chegas a um determinado momento em que, sem te aperceberes, tu estás a pecar. Não só com os teus pensamentos, mas com as tuas palavras.
pior do que não conseguir dominar a língua, ou seja, dominar aquilo que nós falamos, é não conseguir evitar o mal que sai da nossa boca. E sabem com o que é que Tiago compara? Com veneno. Veneno mortífero. Veneno mortífero. As ilustrações de Tiago em relação à língua, elas são mesmo muito fortes e não podem deixar de mexer connosco. Ao ler estes versículos e ao pensar as coisas desta maneira, tu tens que colocá-las em perspectiva na tua vida. A tua língua tem sido um motivo de escândalo para ti. Tu identificas-te com estas coisas que nós estamos a dizer, com estes pecados. A tua língua tem sido motivo de escândalo para outras pessoas. E reparem, eu não estou a falar, porque Tiago também não está a falar aqui, de nós dizermos palavrões. Às vezes nós dizemos, quem não controla a língua é porque diz palavrões. Não, não. Tiago está a falar de outras coisas, num nível muito superior. Palavrões, isso não é de menor. Mas comparativamente com estas coisas que Tiago aponta aqui, quais são as palavras que facilmente saem da tua boca? Nós vimos que esta carta não expõe apenas o pecado, mas ensina qual o comportamento que o cristão deve ter. Então, será possível a ideia de uma boca controlada? Uma boca que abençoa? Uma boca que honra? Será possível isso? E entramos no nosso último ponto. Desfazendo uma inconsistência. Deus nos cria para o seu louvor. E deu-nos a capacidade de falar. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a capacidade de falarmos é uma das imagens de Deus. Porque Deus também fala. E deu-nos essa capacidade de nós falarmos. Com a entrada do pecado, este puro e santo louvor, que era o propósito da criação do homem para com o seu Senhor, o seu Criador, este puro e santo louvor deixa de existir. E a mesma língua deixa de ser usada apenas e só para bênção, para louvor. Vejam lá o versículo 9. Ponham os vossos olhos no versículo 9. Com ela, ou seja, com a língua, o que é que fazemos? Louvamos, bendizemos a Deus, o Pai. Há outra tradução que diz, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, continua o versículo, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Lembrem-se que Tiago está a falar está a escrever, está a falar, está a dirigir a carta para crentes salvos, pessoas que conhecem Jesus. Pessoas de quem era expectável que a sua fé genuína revelasse boas obras, ou seja, o louvor, a bênção saía da sua boca. E aquilo que ele diz é que há aqui uma inconsistência. A tua língua louva a Deus. É o que diz. Com ela, com a tua língua, tu louvas ao Senhor, louvas a Deus. Mas nós somos feitos semelhantes a Deus, conforme a sua imagem. E se a tua língua amaldiçoa ou traz dano àqueles que são semelhança de Deus, então a tua língua está a amaldiçoar a quem? A Deus. Quando tu falas mal contra o teu irmão, quando tu falas mal do teu irmão, tu estás a falar mal de Deus. Tu estás a pecar contra o próprio Deus. Como pode ser isto? Como podes tu louvar a Deus e amaldiçoar Deus ao mesmo tempo? Como é que é possível tu conseguires fazer isto? Porventura, deita, diz o versículo 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Alguém que me descubra, por favor, uma fonte, pode ser em todo o mundo, que da mesma bica saia água doce e saia água amarga. Ou, continua o texto, é que os exemplos são muito claros para nós. Pode uma figueira dar... A figueira dá o quê? Qual é o fruto? Figo, de certeza. Não pode dar azeitonas? O Davi disse que não, malta. Não pode. E o que é que diz a seguir? A videira pode dar figos? O que é que dá? Qual é o fruto da videira? Uvas. Então, se é... Desculpem, mas houve uma resposta diferente ali atrás. A videira
dá uvas. Se dá uvas, não pode dar figos. Pois não? É o que Tiago diz. Se não pode, então como é que tu és criado à semelhança de Deus? Foi-te dada uma capacidade de falares conforme Deus fala, trazeres a bênção e aquilo que sai da tua boca é a maldição. Não pode ser. Tiago diz claramente, não pode ser. Então qual é a solução para que isto não aconteça? A verdade é que o homem não é perfeito. Ele não consegue, por si mesmo, por sua força, ele não consegue. Ele não consegue ter domínio próprio do seu corpo e muito menos da sua língua. E apesar de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, a língua dá-nos um retrato, como já vimos atrás, daquilo que é a nossa natureza pecaminosa. No entanto, houve um cujas palavras não eram de pecado ou com pecado. No sentido em que nós vemos aqui, não eram de maldição. As suas palavras, as palavras que saíram da sua boca, nunca desonraram a Deus. E esse foi o seu próprio Filho, Jesus. O próprio Pai do céu, ele olha para Jesus e diz o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro muito. Era o único que satisfazia a Deus, o Deus Pai. Jesus feito homem, Jesus, Deus feito homem, vem a este mundo para nos dar a conhecer o Pai. Mostra-nos o quão afastados nós estávamos dele por causa do pecado. E ele fez isso como? Falando. Proclamando a salvação. Jesus vem a este mundo para anunciar a boa nova da salvação, a solução que existe para o pecador. Qual era essa a solução? Era Ele mesmo. E quando tu crês em Jesus, tu és transformado para uma nova vida. É Deus a trabalhar em ti de dentro para fora. A transformar o teu coração, quem tu és, para o que Ele quer que tu sejas, que tu venhas a ser. Na nova vida, quando tu recebes um coração novo, transformado, isso vai revelar-se aonde? No teu falar. É estabelecida uma ligação direta. Uma nova ligação direta. Aquilo que a palavra nos diz é que a boca fala do que o coração está cheio. Então, repara o que o texto diz. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem. Senhor e Pai. Há uma outra tradução, penso que é a Ara, que diz Senhor e Pai, não Deus e Pai. Mas repara nisto. Senhor dá-nos uma ideia de domínio, de soberania, de poderio. Então, Deus é o único que pode domar a tua língua, o teu coração. Mas depois tem outra expressão, Senhor e Pai. Pai porquê? Porque é Ele que te pode dar uma nova vida, gerar-te para uma nova vida. Além de nos ter criado a sua vontade, e é porque é a sua vontade, é dar-nos uma nova vida como seus filhinhos. Um coração e uma língua novos. É isso que o Senhor te quer dar. Então, Tiago chama-nos a atenção que a fonte determina o tipo de água e a árvore determina o tipo de fruto. O coração determina aquilo que fala a boca. Se tu tens um coração transformado por Jesus, a tua boca vai falar palavras que honram e adoram e louvam a todo instante a Deus. Dão glória a Deus. Se o teu coração é transformado por Jesus, o que é esperado de ti é que, sujeitando-te ao Espírito de Deus, Ele te dê o domínio próprio para falares as palavras que agradam a Deus. E assim nós estaremos honrando, abençoando ao Senhor e aos outros. Então, para fecharmos e levarmos também meditação para as nossas casas. Em primeiro lugar, reconhece a tua dificuldade. Reconhece a tua dificuldade. Analisa a tua vida e percebe que há muitas coisas que fogem do teu domínio. E que a língua, a boca, o teu falar descontrolado pode trazer consequências desastrosas. Pensa antes de falar. Reconhece o teu pecado e pede perdão ao Senhor por ele. Vai ao Senhor com ousadia e pede-lhe que refreie a tua boca em cada momento.
e usa a tua boca para pregar o Evangelho e trazer bênção a todos. Em segundo lugar, enche o depósito e cede o controlo. Enche o depósito e cede o controlo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e quando estamos cheios da Palavra de Deus, nós temos o freio, temos o leme que é necessário para nos guiar, para nos controlar para a direção certa. Para controlar as nossas palavras, para que tu saibas com certeza quando não deves falar ou quando deves falar e falar bem. Falar e falar bem. Para trazeres bênção no lugar de trazeres destruição. A palavra de Deus é o antídoto para o veneno e a água que apaga as fagulhas prontas para trazer o desastre. Em terceiro lugar, sê o exemplo. Sê o exemplo. Lembra-te que aquilo que tu dizes e fazes é observado por todos os outros e tu tens a responsabilidade, como filho de Deus, de dar o exemplo. Por isso, tem cuidado com o que tu dizes e que os teus atos correspondam às tuas palavras. Até mesmo deixem-me fazer uma aplicação mais particular para as nossas crianças. Vocês mais velhos, e o Gabriel pode ficar a pensar assim, mas eu sou dos mais novos. Sim, Gabriel, mas se tu fizeres alguma coisa que o Isaac veja, que ele é mais novo do que tu, e se for uma asneira, o que é que ele vai fazer a seguir? Uma asneira. Ouviste, Davi? Assim como os mais velhos têm que olhar para os mais novos e se eles estiverem a fazer alguma coisa de errado, dizer, falar. É uma maneira de vocês ensinarem também. É claro que não podemos falar só para as crianças. Pais, nós, outros amigos ou família na carne e família, o corpo de Cristo, a maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, vai determinar aquilo que outros podem vir a fazer. Por isso, cuidado com o que tu dizes e que os teus atos correspondam às tuas palavras. Eu quero fechar com as crianças outra vez. Vocês decoraram um versículo hoje que diz lâmpada e luz. Ok, para que é que serve uma luz? Não serve para nada? Para iluminar. Se tiver um caminho escuro aqui à noite, a igreja está escura. Se eu tiver uma luz, eu consigo ir pelo caminho aqui, certo? Então, a palavra de Deus é dita nesse versículo como sendo uma luz para vocês saberem o caminho que têm que andar, certo? A música que nós cantámos assim ao versículo diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu aprendi a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus para ela ser a minha luz e eu guardo-a no meu coração para que ela me ajude a não pecar contra Deus. Então o desafio que eu quero fazer, mesmo que tu sejas criança, mesmo que tu ainda não saibas ler, pede ajuda ao pai e à mãe para que todos os dias tu encontres a resposta para os teus problemas na Bíblia. Aqueles que já sabem ler, lê a tua Bíblia todos os dias, porque ela vai-te mostrar o caminho que tu deves fazer, que é para não pecares contra Deus, para fazeres aquilo que agrada a Deus. E hoje, em particular, para fazeres aquilo que agrada a Deus com as tuas palavras. Se tu não conheces este Jesus que nós falamos hoje, se tu não, estas coisas da língua, de falar, te parecem estranhas, ou apenas ideias interessantes para termos uma vida correta no dia a dia, se essa é para sermos para sermos pessoas melhores, então deixa-me dizer-te o seguinte: não há nada que nós possamos fazer que nos torne pessoas melhores, ao ponto de Deus se virar para nós e dizer assim: não, tu mereces ser salvo. Tu mereces ser salvo. Não há nada que tu possas fazer. Não há ninguém que seja perfeito. Não há ninguém que consiga dominar o seu corpo. Não há ninguém que consiga dominar a sua língua. Não há ninguém que faça o bem. Nenhum só. Mas Jesus, o que morreu na cruz, Ele fez tudo o que era preciso para que Deus tivesse misericórdia
daqueles que o aceitam como o único Salvador. E é este Jesus que nós falamos hoje, que a nossa voz proclama hoje. É este Jesus, esta é a melhor palavra, a melhor notícia que tu vais ouvir hoje. Que este Jesus está disponível para ser o teu Salvador. Vem a Jesus, vem conhecer Jesus e verás uma nova vida que Deus tem para ti, com um novo coração, com uma nova língua. Que todos o tenham, que o Senhor nos abençoe.